Então família, tudo bem com vocês ou quê? Com a gente, graças a Deus, tudo vai normal, ou melhor dito, bem, pois. Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois, dependendo da hora e o sítio, vocês vão visualizar o nosso vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o Capuz Imigrante. É só gratidão da nossa parte, a vossa presença e companhia com a gente. Isso se agradece de coração. E antemano, pois, agradecer a todos vocês por termos chegado, alcançado os 700 inscritos. Ou melhor dito, pois já alcançamos os 750. Graças a Deus primeiramente e a todos vocês. E muito obrigado, pois, a todos os inscritos e não inscritos do nosso canal, pois, que fazem parte da nossa família. É só gratidão, pois, a gente agradece. Deem uma forcinha para a gente, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, like, que isso é super importante para a gente. E é só gratidão, pois. Que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias, as nossas também. Que tudo continue o melhor possível, pois em santa paz. E não se esqueçam que com Deus se vive melhor. Com Deus nos nossos corações, a vida se torna mais feliz e agradável. E vamos para o vídeo, pois. É só gratidão, outra vez, termos logrado já ultrapassado os 750 inscritos. Possivelmente para muitos não é grande coisa, mas para a gente é muito, de verdade. E sobretudo o vosso carinho e presença com a gente. Muito obrigado por isso. Desculpem o vento, faz muito vento. Mas pronto, vamos a ver como sai. Abonnez-vous sur la page Facebook Montluel à travers. Ouais. Et je vous dis à une prochaine. Oui, merci, hein, très gentil. Merci, merci. Família, estamos de frente a uma porta da época medieval, que tem mais de 700 anos. Como podem apreciar, essa aldrabe. Quem conhece de antiguidade agora vamos entrar aqui no museu de coisas antigas. Aqui está um pipo de vinho. Aqui está outra. Uma escada muito antiga, toda fabricada em pedra, pois. Tudo isto são construções medievais. Muito lindo, por certo. Uma escada de caracol. Aqui está outra porta muito antiga. Quem conhece estes cravos trabalhados, forjados, pois, eram forjados nessa época. Não havia pregos, eram cravos. Aqui estão os cravos. Ainda são originais.
cravos com mais de 700 anos. As ferraduras, pois, dos animais, das mulas, dos cavalos, várias medidas e formas também. Os arreios, pois, das mulas, dos animais, dos cavalos, quando trabalhavam, quando aravam os campos, antes da agricultura ser mecanizada. Tudo as ferramentas, as alfaias agrícolas, pois, dessa época, de antigamente. Aqui está uma mó, uma pedra de afiar, também, como podem perceber, sempre com manivelas, pois não havia motores naquela época. O sisal, rodas das carretas, dos carros de mãos, os ensinhos, grandes ensinhos, para ensinar, pois, o trigo depois de cortado para juntá-lo nos campos, as forquilhas, os urcones, a foice, a gadanha, o foicinho, todas essas ferramentas que se utilizavam no campo antigamente. As forquilhas, a foice. Essa foice foi do meu tempo ainda também. E muitos de nós, pois, nos recordamos as pás. Há muitas coisas aqui do nosso tempo, pois, como eu costumo dizer, recordar é viver. Bombas de dar ar, engacetas, engaços, inchadas, acharruas, arados, tudo isso está cá por diversos modelos. Os urcones que usavam para carregar os pastos secos nos campos, o trigo, a cevada, o centeio. Aqui está o matarar ou um erguedor, dependendo. Isto é redondo, é um cribo, família. Aqui, pois, era de onde se alimpavam os grãos, o milho, os feijões, o trigo, todas essas coisas, pois tinham redes diferentes, com medidas diferentes, ou cribos, que era com isso que cribavam, pois, todos os grãos naquela época. Aqui estava a gamela de onde se punham os grãos e em baixo, pois, tem aqui essa ventoinha que soprava com essas aletas, que do outro lado é de onde está a manivela. E por aí, pois, se graduava à medida dos grãos que queríamos que ia caindo para cirandar-los, pois, para cribar-los. E o vento soprava as folhas ou as baixas secas e ficavam os grãos. Aqui, pois, estão também todos os tipos de foices, foicinhas, gadanhas, podoas, podões, todo o tipo de foices, foicinhos, dependendo, pois, dos países que vocês estão a visualizar, pode ter nomes diferentes. Enxadas, todo o tipo de enxadas, todos os modelos para todos os tipos de terrenos, de solos, pois. Estas de pontas, pois, eram para as pedras, para as zonas rochosas. Estas de duas pontas era para o barro, como estão estas aqui. Os engaços, engaço com picareta, engaço normal, tudo isso era para mexer a terra. Sempre modelos diferentes, outra enxada
com estilos diferentes, sempre acondicionadas aos tipos de terrenos, de campos. Tesouras também, de todos os tipos. Aí estão as foices, família, que às vezes falamos nos vídeos. Isto aqui em verdade não sei, família, se vocês conhecem, pois há alguém que siga o nosso trabalho, mas eu não conheço. Aqui estão as pulverizadoras de sulfato e de enxofre. Todas estas de bronze são para pôr sulfato, pois, e as de trás e estas redondas são para o enxofre. Esta aqui amarela, se a conheci muito, era a que usávamos nas vinhas para pôr o enxofre. E estas, pois, era para o sulfato, pois. Aqui estão todos os tipos, pois, de acharruecos ou arados, pois, para labrar, para mexer a terra, para arrendar o milho. Pois sempre puxado por animais, pois claro. Há charruas. Uma grande variedade. Uma relíquia muito importante, pois, dos nossos antepassados, incluso da gente também. Eu também vivi parte desta... Trabalhei com algumas destas ferramentas, pois. Mais arados, seixadores, as charruas. As cangas, para pôr na parelha dos bois, em cima do cachaço. E pronto, eram atadas com a piaça. Aqui estão, pois, mais seixadores, mais acharruas. Pois, família, muito obrigado pela vossa presença. Agora vamos para a parte dos vinhos, dos cachos, das uvas. Aí está uma pequena dorna. Tudo isto são bombas de bombear o vinho, de tirar o vinho. Aqui, esta é uma máquina de lavar as garrafas. Tudo sempre com manivelas à mão, mas é impressionante. Fiquei super admirado com a forma com que lavavam as garrafas, a tecnologia que já tinham. Aunque tudo era manual. Essa é uma bomba de bombear o vinho. Este é um engarrafador para engarrafar o vinho. Muitas coisas que possivelmente vocês também conhecem, outras não, pois como eu. E o objetivo é esse, pois. Recordar é viver. Mas aí embaixo tinha a água, com a bomba dando a manivela, subia por esse cano que tem dentro da garrafa, que tem umas serpentinas para lavar. Aqui estão os garrafões, os regadores, as medidas dos almudes do vinho, para armazenar o vinho. Estes são todos os tipos de torneiras que se usavam nos pipos, nos barriles e nas dornas também, nos tanques dos vinhos, onde se processavam os vinhos. Vários modelos, pois havia de madeira e havia assim de cobre também, de bronze. Aí estão os pipos ou os tonéis. Que lá neste caso são pipos, porque os tonéis eram mais grandes. Uma tradinha. Aqui estão as ferramentas e as alfaias, pois, dos ebanistas ou carpinteiros, os que trabalhavam a madeira, que faziam
os pipes, as dornas, os tonéis, tudo isso é trabalhado em madeira. Tudo isso são as ferramentas que eles utilizavam. As plainas, os serrotes, picadeiras, enxós, todos os modelos que era muito complexo para fazer essas pipas, esses tonéis, essas barricas, tudo isso. As chaves inglesas, que hoje em dia são emblemáticas em todas as oficinas ou os talheres dos carros, que identificam. Formões, cinzéis, martelos, de tudo. Isto era a máquina para dobrar as adebelas, para dar a forma semi-redonda. Os burros, os cavaletes. Aqui tem todos os tipos de serras de arcos, pois. Todas elas, cada qual tinha a sua função diferente. Neste caso, esta que está aqui, que tem a serra ao meio, esta serra de arco, era um em cima e outro em baixo. Com isso era que se serravam as tábuas. Esta era para serrar as tábuas, os barrotes, coisas assim. Era trabalhado por duas pessoas, uma em cima e outra em baixo. Esta era uma lâmina de suplência, pois de substituir. Cada lâmina fazia um tipo de corte diferente. Ou cada serra também. Família, não se esqueçam de deixar a joinha, a gente agradece. Aí estão todos estes utensílios. Isto é um pequeno laboratório de vinhos, onde se media o grau do vinho, a acidez, o ácido, como se tinham que preparar, porque sabemos que isso leva, os vinhos levam questões de enxofres, pronto, levam os seus químicos também para não estragar-se e para amadurecer o vinho e para melhorar a qualidade, pois. Tudo isto se metia, se enchia com o vinho para ver todo tipo de rolhas ou corchos e garrafas para envasar o vinho, de vários tamanhos. E não só o vinho, e os derivados do vinho também, das uvas, como é a aguardente, a cachaça, a jurupiga. Aqui estão todos, uma grande variedade de saca-rolhas, ou saca-corchos, pois dependendo do país, ou de abrir garrafas, ou destapar garrafas. Alguns ainda os usamos hoje em dia, outros, pois, nunca os usamos nem os chegamos a conhecer. Estamos vendo agora, nesta exposição, as tradinhas, os trados, os modelos de garrafas também, de vidro, de barro, de porcelana, um encadernador de livros. Com isto sempre estavam os livros. Aqui está pois todos os móveis, um pouco representado a vida do que era de uma família completa. A sua casa de habitação, as suas pertenências. Os seus utensílios ou objetos.
como era naquela época, antigamente, incluso os brinquedos dos meninos. Isto é uma andadeira. Hoje em dia, pois, são muito diferentes. Um cavalinho, todos se lembram desse cavalinho para fazer as fotografias. Um lar, pois, de uma família importante. Aí estão todos os utensílios da higiene, o tigelão, um tocador, prontos, de damas, pois, ou de mulheres. Uma alcachofa. Aqui está uma grande relíquia, uma grafenola, ou um toca-discos, ou um gira-discos. Só que estes, prontos, era rodando à mão. Um telefone também, pois, dos primeiros ainda, que muito poucos os conhecemos. Neste caso a gente sim, pois. As machadas. O machado. Outros utensílios, pois, que fizeram parte de uma família. Muletas de pau, de madeira. Os cofinhos de pôr no nariz ou no focinho dos bois, para não... quando se tiravam, para não estragar os cultivos, para não pastarem, para não comerem as plantações. Isto, família, é um trado, um broquim de mesa. Claro, sempre à manivela, porque não havia motores nessa época. Mas muito interessante. Estes dois balanços que abriam para dar-lhe movimento e rapidez. Ferramentas de muita tecnologia. Cintas métricas ou fitas métricas. As máquinas de cortar e de estoquear. Os animais. As injetadoras ou as seringas para injetar os animais. As troqueses. As amotolias. Ou untadeiras, ou... Aqui está um dos primeiros suplentes a querosene, ou a gasóleo. A querosene, nessa época era a querosene. Uns modelos de fechaduras, ou serraduras. As chaves. As troquezas, os implementos, pois, que tinham que ver com o serralheiro, que eram as pessoas que se dedicavam à seguridade. Esses ganchos, com isso é que blocavam e desblocavam as fechaduras, as línguas das fechaduras. Muito interessante, porque muitos de nós, as chaves como são, não conhecemos, não tivemos esse privilégio, pois. Então, para muitos, possivelmente isto seja a primeira vez que estão vendo alguns destes utensílios. Os foles para tirar o mel às abelhas.
das colmeias para pôr o fumo, para neutralizá-las. Tijolos prensados e telhas de barro, pois, fabricação de barro, tudo artesanal. Vários tipos de ratoeiras ou trampas para animais e aves. Os cantros do leite. O banco que se usava também para tirar o leite. O moinho de carne manual. Este moinho é que moe a carne. Hoje em dia ainda já também. Uma balança decimal, uma balança com que se pesavam as coisas do campo, que tinham que ver com o campo. E não só, mas se utilizavam mais que todo para isso. Para pesar os grãos, os cereais. Tudo o que tinha que ver com o campo. Estas já são balanças de lojas ou bodegas, de negócios, pois. E estas, pois, são balanças de pendurar também, que também se usavam no campo para pesar algumas coisas de não tanto peso, que não eram tão pesadas, pois. Eram balanças mais portáteis e muito precisas, por certo, que se portavam com facilidade. Vestuários, pois, de certas épocas. Isto é um artesão de tamancos, de fazer tamancos de madeira. Que muitos de vocês, alguns também a gente conhece e conheceu. Estes tamancos muito bons para o frio, para... Aí estão os trados, as ferramentas que se usavam para trabalhar a madeira. Pois tudo isto eram recipientes para armazenar a água, para a alimentação, para a higiene. Todas estas ferramentas de costureiras, utensílios que eram usados para a costura, para fazer roupas. Aqui estão estas tábuas, isto era de lavar a roupa. Se usava para lavar a roupa em casa. Os ferros de passar, de engomar. Aí estão, pois, também mais canastas, mais cestos de... Todos os utensílios, pois, de uma casa, incluso aí está este vale à esquerda, é o carvão, que isso, pronto, já se sabe nessa época, o combustível e aquecimento, isso era à base de carvão e lenha. Então, pois, aí estão esses fornos, esses borralhos, com todos os utensílios, pois, que se usavam nessa época. Um berço de um menino pequeno, como era antigamente, um bebê, um relógio de sala muito antigo também, de pedestal. Família, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para dar uma forcinha para a gente. Aí embaixo à direita, nessas letrinhas vermelhas ou rogas, clique com o dedo. Com isso tem a opção de ativar o sininho e não perder nenhuma das nossas próximas notificações. E aqui está, pois, umas louças
muito finas, uma bicicleta, pois das primeiras de época, sempre coisas pertencentes a certas famílias importantes, porque eles eram os que tinham a possibilidade de ter as primeiras novidades, pois. As roupas estilo antigo, isso é uma roca de fiar sisal, também sisal, algodão. Aí está o algodão, a refiar o algodão. Uma roca eram as que se usavam para os tiaras, para confeccionar as roupas. Uma máquina de escrever muito importante, a Remington. Foi uma marca muito famosa e sigue sendo, pois. Aunque já não se usam máquinas praticamente de escrever, mas foram as melhores. Outros estilos de roupas, pois. Épocas e modas diferentes. Vários tipos de selos de caucho, como se chamava nessa época. Máquinas de costura. Eram tudo relíquias nessa época, pois. Era só para quem tinha a possibilidade de aceder-las, de poder comprá-las. Aí estão, pois, os ferros de passar ou de engomar. Estão em cima de um fogareiro que tem brasas por baixo que sempre se mantém quente para não ter contacto. Uma prateleira de louça à moda antiga. Aí isso negro é um aquecedor de água, família, de onde se aquecia a água abaixo, se metia a lenha e em cima estava sempre com a água quente. E deixe o seu comentário, a gente agradece de coração. Família, e não se esqueçam que com Deus se vive melhor. As lâmpadas, os gasómetros, cadeiras, tudo estilo antigo. Aí está um fogão que é uma relíquia, é uma joia. As pás, tudo o que tem que ver com pão, doces, bolachas, tudo o que tem que ver com a padaria e pastelaria. As candeias de torcida e os lampiões. O jarrão. Todas essas coisas, pois, era o que se usava nessa época para a higiene, para a limpeza. Não havia, pois já sabemos, estas coisas que já há hoje em dia. Muito lindo, máquinas a querosene. Coisas para conservar a carne. O que lhe chamam a carne em lata. Uma calculadora, das primeiras calculadoras. Uma máquina de somar. E quem não se lembra disto, família? Do pupitre, a régua, a pedra, o tinteiro, das canetas de Bico Amparo.
Nesta era foi que a gente começou a estudar. Isto eram as carteiras da nossa época. Bom, família, é só gratidão a vossa presença no nosso vídeo, nos nossos vídeos. A gente agradece de coração o vosso carinho, respeito e consideração pela gente, e a gente assim a vocês também. Que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias, as nossas também. É só gratidão. Os carros, pois, puxados por animais. Isto é um desgranador, ou um debulhador. E isto depois é a prensa. A outra era de onde se esmagavam os cachos. E depois de esmagá-los, é que iam a fermentar e depois, passado uns 7 ou 8 dias,